Graças a Deus que você é homem, lindão de Jesus. Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional para Homens. O Semi-Hombridade ao seu coração. Estamos trabalhando uma série de 10 devocionais sobre entrar e sair, baseado no livro Homens Ousados de Paul Cole, na qual ele menciona o livro de seu pai, Vencedores Nunca Desistem. Já falamos sobre, primeiro, a crise é normal à vida. Segundo, siga o padrão de Deus, perdoe em primeiro lugar. Terceiro, confesse que Deus é a sua fonte. E hoje o nosso quarto devocional dessa série é Não entre em pânico. Fique comigo. Paul Cole traz em seu livro Homens Ousados mais um pouco do que seu pai, Dr. Edwin Lewis Cole, escreveu em seu livro Vencedores Nunca Desistem. Não entre em pânico, pois normalmente decisões ruins são originadas em momento de pânico. Pessoas se divorciam, entram em dívidas, em brigas, contendas, rebeliões e tantas outras decisões ruins devido a estarem em pânico. Entrar em pânico nos momentos de dificuldade leva o homem a tomar decisões equivocadas, autoritárias, confusas e muitas vezes desproporcionais à realidade enfrentada. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, 6 e 7, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gladys e eu, quando passamos alguns anos atrás uma grande dificuldade, nos seguramos nesse versículo e este nos deu força para prosseguir sem entrar em pânico. Nossa aprovação durou mais de 2 anos, mas Deus esteve conosco. A igreja é um local de refúgio, onde encontramos amigos, pastores, consolo, direção. A igreja é a instituição criada por Jesus para conhecermos Ele melhor e nos relacionar com homens e mulheres de Deus. O escritor em Hebreus escreveu, Hebreus 10 e 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então não deixe de congregar. Homem, você precisa congregar. Não vivemos somente de eventos, mas sim de caminharmos com homens de Deus. E na igreja encontramos esses homens na qual fundamento a sua vida na palavra de Deus. Discipulado é a essência do Evangelho de Jesus. Como estamos falando em não entrar em pânico, ou se você está em pânico, quero indicar um livro da UDF chamado As Marcas de Deus. Neste livro, iremos entender como Deus age, que Deus tem características intrínsecas nele, na qual não pode negar a si mesmo, para que você somente haja quando o conselho e direções que você recebe estão alinhadas à palavra de Deus. Muitas vezes, pessoas se aproveitam da sua situação de pânico para tirar vantagem de você. Lembre-se, pelo fruto se conhece a árvore. Dentro do trigo há também o joio. Então, esteja atento à voz de Deus, leia a palavra, leia bons livros que possam ajudá-lo a identificar conselhos que vêm de Deus ou não. Homens de Deus podem não ser perfeitos, mas buscam ser como Jesus. Então, veja os frutos antes de confiar na árvore. Todo conselho, a parte da palavra de Deus não vem dele, pois ele nunca falará algo contrário à sua palavra. Ainda quero, nesse devocional, comentar sobre o rei Ezequias, na qual comentamos um pouco sobre ele no devocional anterior. Quando ele confessa a Deus como seu Senhor e leva o povo a confessar a Deus como o Senhor de Israel, o povo voltou a crer em Deus e receber o seu favor. Um pouco mais à frente, em 2 Crônicas, a Bíblia menciona o rei Senaqueribe insultando Ezequias, tirando sarro do Deus de Israel, mandando os seus mensageiros para intimidar o rei Ezequias, com o intuito de colocar ele em pânico. Lembre-se, o rei estava cercado pelos sírios, Senaqueribe estava dizendo que as outras nações não conseguiram vencê-lo, que os outros deuses não puderam detê-lo e que ele derrotaria Ezequias como tinha feito com os outros países. Os soldados do rei Ezequias pediram para que os mensageiros não falassem o idioma do povo, para não levar eles ao pânico. Mas eles eram tão insolentes e debochados que falavam ainda mais alto para tentar colocar o povo em pânico. O rei Ezequias deu a seguinte ordem: não respondam nada, fiquem quietos, ou seja,
não entrem em pânico. Qual foi a atitude de Ezequias? Isaías 37:1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Nosso socorro deve ser sempre o Senhor, nosso Deus, pois dele vem a nossa vitória. Qual a resposta do profeta? Isaías 37:5 e 6. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. De imediato a situação não mudou, mas ele não entrou em pânico e fez a seguinte oração. Isaías 37, 14 a 20. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu, ó Deus, e todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira, pedra feita por mãos de humanas. Por isso o destruíram. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Que oração maravilhosa! Que dependência de Deus! Ele não entrou em pânico, embora a situação era complexa, mas pediu socorro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele o socorreu, deu a vitória e o rei Senaqueribe foi derrotado pelo nosso Deus. Homem que quer saber entrar e sair, precisa aprender a colocar o seu coração diante de Jesus, confiar nele de todo o coração. Não entre em pânico, corra para Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Quero finalizar ainda esse devocional com mais uma história bíblica. Davi, após ter derrotado o inimigo, voltou a Ziclac. E quando chegou, já tinha sido saqueada a cidade, suas esposas e os seus filhos tinham sido levados pelos amalequitas. 1 Samuel 30, de 1 a 6. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclac, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclac. Tomaram Ziclac e a incendiaram. Levaram cativos as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Uau! Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas Davi reanimou no Senhor, o seu Deus. Uau! Nosso ânimo vem do Senhor Jesus, e consultou a Deus e viu Deus restaurando tudo, trazendo a vitória. Poderia ter se deixado levar e dominar pelo pânico, mas resolveu se reanimar em Deus. Por isso a Bíblia menciona que Davi sabia entrar e sair. Confiava em Deus. Homem, nossa confiança deve estar em Deus e na sua palavra. Venha caminhar conosco através do currículo CMN Hombridade e vamos fundamentar a nossa vida em Deus através da sua palavra. Quando Davi voltou com os 400 homens, com as suas famílias, os 200 homens que ficaram, pois estavam muito cansados, receberam os despojos com os outros 400, mesmo que eles achavam que não deveriam compartilhar. Davi cria uma lei que todos deveriam receber, pois não conseguiram ir devido à estafa física, não por preguiça ou negligência, e ensina seus 600 homens sobre honestidade, lealdade e fidelidade. Uau! Estes homens se tornaram parte do grande exército de Davi pouco tempo depois e marcaram suas famílias pela vitória e não pelo pânico.
Homem, não entre em pânico, confie em Deus, somente seja forte e corajoso. Amém, queridão? Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.